Ezequiel, capítulo 24, versículo 1, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor em 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, encha de ossos escolhidos, pega do melhor do rebanho e empilha lenha debaixo dela. Faz-a ferver bem e cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. Porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou sobre penha descalvada e não sobre a terra, para o cobrir com pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande. Amontou a minha lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça. O seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na sua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te, e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse: será assim, e eu o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos, serás julgada, diz o Senhor Deus. Até aqui, amém? Feche seus olhos. Pai bendito, em nome de Jesus, Senhor. Eis aqui, Senhor, a sua palavra, Pai. Eu quero te pedir agora, Senhor, fala conosco, Pai. Senhor, fala, Senhor, bendito aos nossos corações, através dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço, Pai. Senhor, vem agora, Pai, sobre os corações, Pai. Sobre os nossos corações, Senhor bendito. E, claro, Senhor, que eu me incluo, Senhor, nisto, Pai. Senhor, porque eu preciso, Pai, que o Senhor fale comigo. Eu preciso, Senhor bendito, que o Senhor fale ao meu coração e que assim se estenda, Senhor, a toda a sua igreja que aqui está, a todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo agora, seja através dessa live ou através da gravação dela. Eu te peço agora, Senhor, fala conosco, Pai, para que nós sejamos direcionados a Ti, Senhor. Oh, Deus, para esse novo ano, Senhor, que nós entramos, Pai bendito, ano de 2026, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, fala conosco, nos direciona, Pai. Oh, Deus, e que a sua vontade, Pai, ela venha a ser feita, Pai, nas nossas vidas, acima de todas as coisas, acima de todas as vontades, em nome de Jesus, ó Pai Santo, eu te peço e te agradeço, Pai bendito, amém, amém. Põe a mão no coração e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, que toda dureza do meu coração, que seja quebrada agora, em nome de Jesus, mas que eu possa ouvir a sua palavra, que eu possa ser direcionado pela sua palavra, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Pai bendito, amém, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Desligar o ar-condicionado, não, o ventilador aqui, porque as páginas ficam todas assim, ó. Aí não dá para ler, né, irmãos? Glória a Deus. E foi que eu li agora, foi Ezequiel 24, né? Isso. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vemos aqui, irmãos, o povo de Israel numa condição, infelizmente, deplorável. Uma condição onde o povo estava muito fora daquilo que era a vontade do Senhor. Isso é ruim, irmãos. Para quem? Para o Senhor? Não, é ruim para nós. Quando nós estamos nessa condição
de estarmos fora daquilo que é a vontade de Deus, isso é muito ruim para nós, irmãos. Por quê? Porque se nós pecarmos, se nós abandonarmos a Deus, Deus, Ele continua sendo Deus. Agora, nós, sem Deus, irmãos, nós não somos nada. Amém? Não somos nada, irmãos. Então nós não podemos nos fiar naquilo que nós somos. Mas tudo que nós somos tem que estar sendo oferecido a Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? E aqui você vê, infelizmente, a condição do povo, né? E Deus deu aquela visão lá para Ezequiel, para pegar uma panela e colocar ali carnes boas, né? Para colocar ossos escolhidos, né? Para fazer ali um negócio bom ali, colocar água e tudo mais. Mas Deus, em algum momento aqui, Ele fala que as panelas estão enferrujadas. As panelas estão enferrujadas. E mesmo com tudo isso que foi feito, o ferrugem não sairia daquelas panelas. Amém? Isso é muito triste, irmãos, de se ouvir. Por quê? Porque muitas vezes Deus, Ele nos proporciona algumas coisas, muitas vezes algumas coisas boas, né? Muitas vezes Deus, Ele age de forma diferente em pessoas diferentes. Ah, Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus, Ele é tão poderoso, tão poderoso, que apesar dos bilhões de pessoas que existem no mundo hoje, fora os bilhões de pessoas que já passaram por esse planeta, já nasceram e morreram, então sei lá quantos bilhões de pessoas, somando todas essas que existem hoje, que são por volta de 8 bilhões, mais de 8 bilhões, amém? Para você ter uma ideia, a Índia, que era em segundo lugar, que tinha 1 bilhão e 300, passou a China, que tinha 1 bilhão e 400, agora a China tem 1 bilhão e 400 e pouquinho, e a Índia tem 1 bilhão e 400 e poucão, sabe? Então ela passou a China aí, pelas estatísticas. Então assim, é muita gente. Apesar desse número tão grande de pessoas, Deus, Ele conhece cada um no seu íntimo. Você entendeu? Então, por conta disso, Deus, Ele aplica, né, uma ação sobre a minha vida e sobre a sua vida de forma diferente. Não porque Deus faz acepção de pessoas, mas porque Deus, Ele conhece a fundo cada uma dessas mais de 8 bilhões de pessoas. Você entendeu, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, né, para cada um, Deus, Ele aplica ali um remédio, digamos assim. Para cada um, Deus aplica ali uma ação que vai fazer com que essa pessoa, né, e a intenção de Deus é sempre atrair, né, nos atrair para Ele. Então Deus, por mais que Ele faça, então tem pessoas que Deus às vezes beneficia, Ele faz uma coisa assim, que todo mundo assim, olha só, essa pessoa deve estar em muita santidade, porque olha como ela foi abençoada. Mas para algumas pessoas, Deus, Ele muitas vezes fecha a porta. E quando as pessoas olham e falam assim, nossa, você viu fulano? Deve estar no pecado, hein, meu? E não, irmãos, não é nada disso. Amém? Se fosse assim, Paulo, o apóstolo Paulo, estaria em muitos pecados. Por quê? Porque Deus, felizmente ou infelizmente, Deus permitiu que acontecessem coisas extremas na vida de Paulo. Ao ponto de Paulo, por estar pregando o evangelho, Paulo, ele foi preso, foi humilhado, ele ficou um tempo pagando aluguel de uma casa onde ele estava preso. Você entende um negócio desse? A Bíblia nos mostra isso. Ele pagava aluguel de uma casa onde ele tinha que ficar preso. Ele estava preso, não podia sair daquela casa. Então assim, Paulo, ele foi açoitado. Paulo, ele teve um episódio ali, que ele estava num barco cheio de outros presos, que eram bandidos realmente, talvez alguns não sei, mas eram presos. E Paulo estava preso por pregar o evangelho. E aí Paulo, irmãos, estava lá no meio e o navio, né, estava lá uma tempestade, o navio ia afundar. Só que Deus permitiu que Paulo passasse por isso. Olha só, irmãos. Será que Paulo estava em pecado? Amém? Será que Deus estava se vingando de Paulo porque Paulo ele matou muitos cristãos? Não. Mas Deus, Ele permite muitas vezes. Então Deus tem um remédio para cada um de nós. Deus tem uma ação para cada um de nós. Glória a Deus. Não vai ser igual.
Não fica olhando para o seu vizinho, não fica olhando para o outro irmão aqui, não fica olhando para a vida do outro, né, achando assim, mas olha esse irmão, né, a vida dele como é que está, e eu que me santifico, e eu que busco, e eu que sou muito bom, eu estou passando por isso. Irmão, você não sabe primeiro como está a vida do outro. Tudo bem que muitas vezes nós damos sinais de como nós estamos. Amém ou não? Damos, claro que damos. Né? Mas a questão não é para nós julgarmos. Glória a Deus. Se você for julgar alguém, sabe quem você vai julgar? Ah, pastor. Não, pastor não. Amém? Se você for julgar alguém, julgue a si mesmo, você mesmo. Então, se tem uma pessoa que você pode julgar, pode não. Se tem uma pessoa que você deve julgar, é você mesmo. Você pode se julgar. Não, deixa eu corrigir de novo. Você deve se julgar. Então aqui Deus estava mostrando ali uma visão para Ezequiel, para que ele passasse para o povo ali, irmãos, e que demonstraríamos, né? Depois disso aqui, se você for ver a história que aconteceu, o povo de Israel, irmãos, ele foi quase que dizimado, ele foi espalhado aí pelas terras, irmãos. Para você ter uma ideia, hoje Israel, né, o povo de Israel, hoje mesmo, o povo de Israel, em Israel mesmo, o povo judeu, eles têm toda uma técnica e toda uma organização lá que está tentando encontrar as outras tribos, as 10 tribos perdidas. Já ouviu falar disso aí? Eu já falei uma vez aqui, né? Então, tem 10 tribos de Israel que foram perdidas. Você sabe que Israel foi dividido em 12 tribos, amém? Que eram os 12 filhos de Jacó, que é Israel. Então, durante muito tempo, Israel era dividido assim, tinha lá tribo 1, 2, 3, tribo de Benjamim, tribo de Judá, tribo, um monte de tribo, 12 tribos. Então, chegou um momento que daqueles que assolaram Israel, eles espalharam Israel por várias terras, amém? Então imagine que você tem aqui a tribo de São Paulo, a tribo do Rio de Janeiro, a tribo de Minas Gerais, a tribo, né? Então, quem é paulista aqui? Levante a mão. Certo. Quem é mineiro aqui? Levante a mão. Não tem mineiro? Quem é cearense aqui? Levante a mão. Ah, eu sabia que era você. Pelo menos para uma pessoa levantar a mão aqui. Amém? Deixa eu ver quem mais aqui. Não sei. Ah, quem é Santa Catarina? Não. Paraná, né? Quem é do Paraná aí? Ah, aqui é céu aqui, gente, Paraná. Quem é da Bahia aí? Da Bahia tem, né? Tem mais aqui, amém? Então é como se fosse, cada um aqui sabe de onde vem, sabe, cada um sabe aqui da sua história, né? Da sua, entre aspas, da sua tribo. Então era mais ou menos assim. Israel tinha lá as 12 tribos, e 10 dessas 12 tribos foram espalhadas, amém? Porque quando eles dominavam uma terra, o que eles faziam? Eles pegavam aquelas pessoas e levavam cativas para as terras deles ou para outras terras que eles tinham dominado, amém? Não era só para as terras deles, né? Então a Babilônia fez isso, o Império Sírio fez isso aí. Então hoje Israel, ele fica buscando, e ele tem descoberto aí através de exames de genética e tudo mais, né? Eles têm conseguido, né? Pegaram aí uma tribo que era de um país aí, irmão, não lembro qual que é, acho que até asiático, se não me engano, né? Um monte de gente do olho puxado ali, e eles voltaram, entre aspas, né? Foram para Israel, porque eles tinham costumes judaicos, amém? Olha só que negócio doido. Eles, que não eram judeus, tinham costumes judaicos, e isso aí eles tinham por quê? Eles tinham herdado de antepassados e antepassados, olha só que coisa. E eles permaneceram com esses costumes judaicos. E aí, Israel, vendo isso, foram lá e fizeram exames genéticos nessas pessoas e constataram que sim, eles tinham o quê? Traços de judeus, apesar de serem o quê? Totalmente diferentes dos judeus. Você entendeu isso aí, irmãos? Então Israel tem feito isso. Então tem até um vídeo que mostra esse povo chegando em Israel. Então, assim, não sei se milhares, mas com certeza centenas dessas pessoas foram para Israel e estão morando em Israel. Por quê? Descobriram que as pessoas eram sim da linhagem e descobriram qual que era também a tribo que elas pertenciam. Como isso? Não sei, pela genética aí, não sei como.
Então, só para você ter uma ideia, amém? O que estava por vir a esse povo quando Ezequiel profetizou isso, irmãos. Uma panela enferrujada, que mesmo com tudo, por mais que você fizesse nessa panela, ela não sairia o ferrugem dela, irmãos. Amém? E ferrugem, irmãos, é um sinal de coisa parada. Ferrugem é um sinal de algo que não é utilizado ou que não é cuidado. Seu portão está enferrujando? Você não está cuidando do seu portão, irmãos, é isso. Por quê? Você tem que tratar lá, de vez em quando você dá uma lixada nele, né? Você tem que pintar, tem que passar os arcão nele, amém? De repente você está enferrujado, sabe quando você senta assim, né? Quando você senta ou levanta de algum lugar, você faz assim, ai, 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 né? Aí você levanta, ai, 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 né? Aí você levanta e faz assim, ai, né? Eu quando levanto do sofá, eu começo assim, ó. Eu levanto, eu começo andando assim, aí eu vou acertando, aí eu ando. Amém? Isso é um sinal o quê? De ferrugem, irmãos. Amém? Então o que ele está falando aqui, as panelas estavam ferrujadas, e por mais que Deus fizesse ali, por mais que o Senhor estivesse fazendo, não ia funcionar. Deus já sabia disso, mas mesmo assim, o Senhor estava avisando. E da mesma forma aqui, irmãos, Deus, através dessa palavra simples, o Senhor está me avisando e avisando a você: olha, você está enferrujado. E por mais que Deus saiba qual que vai ser o seu fim, mesmo assim o Senhor está te avisando. O Senhor está te tratando. O Senhor está falando com você. O Senhor está te atraindo, está te puxando, para ver se esse ferrugem sai da sua vida em nome de Jesus. Meus irmãos, o que Deus pode fazer, e pode no sentido de que Ele não vai extrapolar a própria vontade dEle, Ele não vai extrapolar a própria lei dEle, Deus não vai extrapolar a própria dinâmica dEle, porque o Senhor, Ele nos libertou do pecado, do poder do pecado, para que nós pudéssemos ser livres e nós decidirmos o que nós queremos na nossa vida. Amém? Você decide o que você quer da sua vida. Glória a Deus. Você que decide. Então Deus só coloca assim, ó, tem as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência, porque são consequências, irmãos. Tudo que nós fazemos existem consequências. Então Deus nos coloca diante disso. Primeiro o Senhor nos liberta, amém? Jesus, Ele te libertou. Libertou ou não libertou? Libertou. Então você está aqui hoje porque você crê em Jesus. Ele te deu essa opção, Ele te deu essa oportunidade de você crer nele. Ele se apresentou a você. Talvez alguns aqui nasceram já num lar evangélico, então tiveram já a oportunidade de conhecer o evangelho de certa forma, através disso. E tem pessoas aqui não, tem pessoas aqui que nasceram no lar que não é evangélico, talvez completamente avesso ao cristianismo, talvez alguns nasceram aqui em lares espiritualistas, que creem em outras coisas, creem em orixás e sei lá mais o quê. Mas mesmo assim, o Senhor te deu a oportunidade de você conhecer a Jesus. E aí a escolha, ela é sua, mas mesmo assim Deus, Ele vai te puxando, Ele vai te atraindo, Ele vai fazendo algo para que esse ferrugem saia da sua vida em nome de Jesus. Mas aí é com você, irmãos. E Deus, Ele sabia aqui que mesmo Ele mostrando para Ezequiel, mesmo Ele mostrando aquela visão, o jeito que o povo estava, ao invés de servir a Deus, ao Jeová dos exércitos, o povo estava servindo outros deuses, ou até servir a Deus, mas aquela conduta totalmente à parte, apartada de Deus. Sabe aquele negócio? Alguns dizem Senhor, Senhor, mas nem todos vão herdar o reino do céu. Por quê? Porque não crê. Às vezes a questão é só mais um costume do que realmente a fé. Já viu aquela frase na internet? Eu acredito em milagres? Amém? Eu não vou nem perguntar, mas você acredita em milagres? Né? Mas aí que tá, eu vi uma pessoa falando um negócio, primeiro eu tive aquela resistência, falei assim, pô. Depois eu fui ouvindo, falei assim, puxa,
Pior que é isso mesmo. Porque assim, muitas vezes nós cremos em milagres, mas nós cremos em Jesus? Amém, irmãos? É a mesma coisa? Não. Mas não. Parece, mas não é. Por quê, irmãos? Porque muita gente acredita em milagre. O João de Deus lá, que foi pego lá, violentando várias mulheres lá. Já ouviram falar nisso aí, né? É inegável que ele fazia milagres, amém? Fazia milagres, claro. Ou pelo menos muitas pessoas falaram que foram curadas ali através lá da reza dele, sei lá o que ele fazia lá. Amém, irmãos? Mas esse que está o problema, irmãos. Nós precisamos crer em Jesus, não em milagre. Se Jesus fizer o milagre, glória a Deus, eu creio, porque eu creio em Jesus, não no milagre. Ah, pastor, não é a mesma coisa? Não. Sabe por quê, irmãos? Vai ter hora que Deus não vai fazer esse milagre na sua vida. Você entende isso? Amém? Tem hora que Deus não vai fazer, irmãos. Tem hora que Deus, ele vai deixar do jeito que está o negócio. E aí talvez ele fale para você, como ele falou para Paulo: a minha graça te basta. Paulo orou 3 vezes para tirar aquele espinho da carne, que nós não sabemos o que é, mas que ele declara ali como oh meu Deus. É o poder do manto aqui, irmãos, viu? Brincadeira. Então Paulo orou e ele chamou aquele espinho na carne como mensageiro de Satanás que veio para esbofeteá-lo. Não dá para saber se de fato é literalmente o mensageiro de Satanás, acho que não. Mas ele declara como sendo assim. Então talvez um mensageiro de Satanás que veio esbofeteá-lo, talvez uma situação ou alguém que trouxe à tona uma mensagem para ele. Sabe aquela pessoa que no passado ela foi, de alguma forma, representou algo muito ruim para você, e você depois de anos, depois de 10 anos, tem um pessoal mais velho aqui, depois de 20 anos, você encontra com essa pessoa de novo, você só encontrou no Facebook. O Facebook é velho, hein, pastor? Ninguém usa Facebook mais, eu uso. Mas encontrou no Instagram. E aí você olha, dá aquele frio na barriga, e vem alguns sentimentos do passado que para você estava enterrado, mas quando você viu aquilo, você viu que não estava enterrado coisa nenhuma. Então não sei se era uma situação assim na vida de Paulo, amém? Mas Paulo lhe trata disso, só que Jesus não tirou o espinho da carne de Paulo, e ainda falou assim: Paulo, a minha graça te basta. Oh Deus, então eu vou ter que conviver com isso? Mas como que eu vou conviver com isso, pastor? Jesus, é muito forte para a minha vida. A minha graça te basta. Não, Jesus, mas assim como o Senhor orou ao Pai ali, se possível, a parte de mim desse cálice, a gente é malandro, né, irmãos? Né? A gente faz umas orações assim que a gente usa até a palavra, que até ensinar a palavra para Deus. Quer ou não quer? Você já não orou assim já? É claro. Amém? Aí Deus olha assim e fala a mesma coisa: a minha graça te basta. Minha graça te basta. Mas Senhor, essa parte de mim, esse cara, se possível, não faça a minha, faça a sua vontade, mas a minha vontade é essa. Tá bom, está registrado aqui, mas a minha graça te basta. Aí, irmãos, Paulo, né, ele desanimou. Amém? Olha para mim aqui. Paulo, ele não desanimou, irmãos. Ele continuou fazendo a obra, afinco ali, ó. Amém? Continuou sendo açoitado, continuou passando por situações. Ele que era até cidadão romano, ele que tinha lá as pompas dele antes de, né, de se converter, que ele perdeu. Ele continuou fazendo a obra. Amém? Então Paulo, eu vejo Paulo como um exemplo, irmãos, de uma pessoa que constantemente ela conseguia tirar o ferrugem da panela. Amém? Paulo, ele constantemente ele fazia manutençãozinha lá e tirava o ferrugem da panela. Irmãos. Lixava ali, pintava, areava, sei lá o quê. Ele tirava o ferrugem.
Então nós precisamos escolhermos, e é uma escolha? É uma escolha. Não coloca isso na conta de Deus, não coloca isso na conta do diabo, e nem coloca isso na conta da sua carne. Por quê? A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Aí você fica colocando as coisas na conta da sua carne. Ah, não, porque eu sou assim mesmo. Ah, não, porque porque eu aprendi assim. A minha vida inteira foi assim, então eu não consigo mudar. Não, irmãos. Para de colocar as coisas, a culpa das coisas nas outras coisas. Assuma o que Deus está tratando com você. Glória a Deus. Então assuma o que Deus está tratando com você, irmãos. Não fique colocando a culpa nos outros, qualquer coisa. Em nome de Jesus. Então Paulo, irmãos, eu não sei como é que ele fazia. Eu não sei o que ele sofria, o que ele passava. Eu não sei. Eu não sei quais eram as dificuldades dele. Mas eu sei que Paulo, a gente vê pela palavra que Paulo estava constantemente tirando o ferrugem da panela. Aqui o povo de Israel não tirou, irmãos. Continuaram da mesma forma e tiveram as suas consequências. Milhares ou milhões de judeus na época foram levados cativos para outras terras e se perderam. 10 tribos, das 12 tribos de Israel, 10 tribos se perderam na história, irmãos. Você imagina o que é um negócio desse? Amém? Então, irmãos, Deus, Ele age comigo, com você, não com dó. Deus, Ele age com justiça. Deus, Ele age com amor, sim. Mas não com dó, irmãos, porque você gosta que tenha o dó de você? Tem gente que gosta. Eu não gosto, irmãos. Eu sempre conto a história aqui, quando eu acordava às 5 horas da manhã todo dia, aí saía, até esses dias eu passei no túnel aqui da Turalvim, ao passei e veio o sentimento, nossa, assim, fazia tempo que eu não passava, eu não sei porquê, né? Eu passei de carro assim, na sexta-feira à noite, né? Sexta-feira à noite, isso. No túnel, sabe o túnel que sai da Agdiaia para a Radial Leste? Aquele túnel lá, e eu passei, irmãos, aí eu comentei com meu filho, né, com o Lucas, falei assim, olha, aqui ó, nesse túnel aqui eu passava, com 14 anos de idade, eu passava toda manhã, e era noite, né, não estava claro ainda, toda manhã eu passava pendurado, irmão, nos ônibus. Quem lembra aqui que antigamente a porta dos ônibus não fechava, né? E eu pegava na água de ar, irmãos, lá em cima, no segundo farol, e até o túnel, pendurado assim, ó, os 2 pés, desse jeito mesmo, 2 pés no último degrau aqui, e do lado de fora pendurado, né? Parecia um cachorro, né? Meu Deus do céu, e quando chovia, irmãos, misericórdia, né? Ia na chuva, né? E a chuva batendo assim no ouvido ainda, porque é de lado, né? Aí ficava, meu Deus do céu, era um negócio, era indescritível, irmãos. Quem já fez isso aqui? Já passou por isso aí, né? É só os 50 a mais mesmo, né? 40, 50 a mais aí. Amém? Então, veio o sentimento, irmãos. Glória a Deus. Então, assim, irmãos, né? Paulo, ele constantemente, ele tirava a ferrugem da panela. Aí é com você, irmãos. Amém? É uma escolha sua. Deus vai te ajudar? Vai. Ele vai te falar, que nem ele falou aqui para o povo. O povo não quis, não ligou, não atendeu. Amém? Eles queriam mudança sem querer mudar de vida, sem querer mudar de posicionamento, sem querer mudar de opinião, sem querer mudar de comportamento. Eles queriam mudança, mas eles não queriam mudar. E nós somos diferentes? Não. Amém? Paulo era um pouco diferente. Por isso que ele foi Paulo. Por isso que dos 27 livros, nós temos no Novo Testamento, 13, se eu não me engano, foram escritos por Paulo, irmãos. Amém? Paulo era diferente? Era. Paulo, quando assumiu, irmãos, que ele era cristão, que ele acreditava em Jesus, irmãos, Paulo, ele foi tirando tudo aquilo que era antigo, todas as crenças antigas dele, irmãos. Tudo aquilo que ele gostava muito no judaísmo. E ele matava por isso, irmãos. Ele matava cristãos por causa disso, porque ele gostava, porque ele achava que era o certo, ele era zeloso. Amém? Ele era zeloso pela lei.
Ele era zeloso por aquilo que ele acreditava. Mas quando ele teve contato com Jesus, Paulo, ele simplesmente mudou. E ele passou a zelar pelo Evangelho. Então, por conta disso, irmãos, Paulo ele teve que muitas vezes, sim, com certeza, tirar a ferrugem da panela. Amém? E sua vida também enferrujada? Aí? E aí, de repente, né, sempre que muda o ano, a gente tem aquele sentimento, né? Esse ano aqui, irmãos, eu caí nessa de novo, você acredita? Eu tenho uma lista aqui, irmãos, né? Uma lista aqui ó, no meu celular aqui, um aplicativo aqui de anotação. Quer ver? Olha só. Não sei se vai dar para você ver aqui. Galvão consegue aqui? Ó, o Galvão já está. Né? Olha só essa lista aqui, irmãos, de coisas que eu quero fazer. Que eu quero não, que eu preciso fazer. Amém? Tanto na igreja como na minha casa. Até beber uma água aqui, da que sobrou. E aí quando eu pensei, eu falei assim, meu Deus, caí nessa de novo, cara. Amém, irmãos? Porque mais do que você ter aquele salto e fazer assim, não, agora eu vou fazer tudo isso. Tudo que eu não fiz durante os meus 10 anos, vou fazer agora no ano 2026. Irmãos, o que nós precisamos é de constância. Glória a Deus. Constância. Porque não adianta você querer dar um salto agora, né? Nossa, agora eu vou fechar a boca para poder emagrecer. Aí você radicaliza. Aí você fica até tremendo porque você quer comer um doce, você não fala assim, não, eu falei que eu não vou fazer. Aí o que acontece? A sua mente ela vai falar assim, não, pelo amor de Deus, não vou fazer, não quero mais isso, vou comer doce. Aí come. Quebrou a sua promessa. Amém? E isso nós fazemos com várias outras coisas. Só que nós esquecemos que nós precisamos ser o quê? Mais do que radicais, nós precisamos ser constantes. Você entendeu? Irmãos, é aquele negócio da prova lá, da corrida, da tartaruga e do coelho. Amém? É exatamente isso. O coelho é muito rápido. Só que o coelho vai lá, ele corre assim, aí ele para ver uma coisinha, para ver outra. Às vezes ele corre um pouquinho para trás, porque ele não tem foco. Ele vai, e ele é muito rápido. A tartaruga não. A tartaruga, como é que ela se movimenta? Amém? A tartaruga é isso. Mas ela chega primeiro, irmãos. Por quê? Porque ela é constante. Você não vê a tartaruga acelerando um pouquinho, depois parando um pouquinho, e nem se virando para ir para trás. Não, ela continua. Passinho após passinho, devagar, só que sempre. E aí ela chega. Amém? E o coelho? Não chega, ou chega depois da tartaruga, que é muito mais lenta que o coelho. Ah, pastor, mas isso é bíblico? É, irmãos. A palavra de Deus diz em alguns lugares para nós sermos o quê? Constantes. Perseverai em oração. Perseverai. O que é perseverar, irmãos? É você continuar, insistir, ser constante. Então, além de nós insistirmos, nós precisamos ser também constantes, porque às vezes a gente pode insistir, mas sabe aquela pessoa que ela faz um negócio, e eu sou muito assim, eu começo um negócio, né, agora vai, e aí, né, depois surge outra coisa, ou surge uma necessidade de fazer outra coisa, aí eu pego, pô, tenho que largar isso aqui, eu tenho que fazer, tal, depois eu não volto mais no negócio. Amém? Então assim, eu até
sou perseverante, irmãos. Sou perseverante, muito perseverante. Eu continuo, irmão. As coisas que eu quero, eu continuo. Mas falta constância. Não é só ser perseverante. Nós precisamos de constância. Amém, irmãos? Então, para buscar o Senhor também, nós precisamos ser o quê? Perseverantes, ou seja, temos que insistir em tudo isso. Amém? Insistir, né, em buscar o Senhor, como diz a palavra também, né? Permanecer. Como é que é? Prosseguir, seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Isso, obrigado. Tem os meus meus quê? Universitários. Amém? Tá ruim aqui, irmãos, porque vinha só a palavra aniversariante, não sei porquê, né? É isso aí. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus, ela sempre nos mostra que nós precisamos o quê? Ter persistência, ou seja, o que é persistência? O quer dizer algo a mais. Amém? Né? Então, permanecer é mais do que você ficar, é você estar acima de você ficar, de você continuar. Então nós precisamos permanecer e precisamos ter também constância. Deus não quer que um dia você seja extremamente santo, né, e você esteja totalmente limpo, e o outro dia você, né, faça coisas que Deus não se agrada. Amém? Então, é melhor o que nós fazemos o quê? Temos constância. Glória a Deus, irmãos. Amém? Seguir ali devagarinho, vamos buscando o Senhor, irmãos. Vamos conhecendo o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Não adianta, né, eu pegar a panela, deixá-la toda cheia de ferrugem, quase furando. Agora chegou a hora de eu... Vou limpar, vou tirar o ferrugem. Aí você fica mó tempão, dá mó trabalho, e quando você termina, você vê que a panela já não está lá essas coisas. Por quê? Porque já furou. O ferrugem já comeu algumas partes dela. Amém? Então assim, eu estou falando de panela, irmãos? Não, eu estou falando da sua vida. Glória a Deus. Estou falando da sua vida, irmãos. Tudo bem que faz parte também, se eu tiver uma panela que está enferrujando, eu sei que hoje é tudo de... O alumínio, não é nem alumínio mais, né? Agora é teflon. E tem as de, como é que é? Inox cerâmica, né? Que eu não sei porque chama cerâmica, porque ela parece também para mim inox, mas, né, tem essas panelas de cerâmica. Amém? Mas o que eu quero dizer para você é que a sua vida, ela tem que ter uma manutenção, uma constância em relação ao Senhor. O povo de Israel não tinha isso, irmãos. De vez em quando o Senhor pegava no pé, e aí o povo tinha lá um momento de arrependimento, não era todo o povo ainda, aí uns rasgavam as vestes, né? E aí Isaías, você vê até falando lá assim, em vez de rasgar suas vestes, rasga seu coração. Por quê? Porque às vezes era só um negócio externo, sabe aquele negócio? A pessoa fala assim, oh, aleluia, alguém quem olha fala assim, nossa, essa pessoa é espiritual. Não, ela está tendo uma, sei lá, não quer dizer. Por quê? O que quer dizer é aquilo que está no seu coração e a sua constância em relação a isso. Amém? Não é só uma vez, não é só a hora que está no culto que você busca a santidade. Não, no seu trabalho também, nos seus afazeres também você vai estar buscando essa santidade. Você não vai estar fazendo coisas que você não deva fazer. Glória a Deus. Isso é tirar a ferrugem, irmãos, porque senão a ferrugem ela vai se acumulando na sua vida. Aí depois fica mais difícil. E quando você finalmente consegue tirar essa ferrugem, o que acontece? A panela já está gasta. Ela não está mais lisinha. Ela está cheia de poros. Ela está toda amassada, né? Por mais que você ali faça, ela já está meio toda torta ali. Por quê? Você deixou acumular o ferrugem na sua vida. Amém? Então, não importa o que você queira fazer da sua vida, mas busca o Senhor constantemente. Amém? Não tem essa, irmãos. Aqui na igreja eu sou uma pessoa e lá fora eu sou outra. Não. Eu preciso, né? E aí algumas pessoas usam isso aí de forma errada também, porque tem gente que fala assim, né? Está na igreja só pela misericórdia, já viu já? Meu Deus do céu, é crente? Tem certeza? E a pessoa na igreja, e ela fala assim, não, que eu sou autêntico, que eu sou aqui, eu sou no mundo, mas não é isso. É para você ser uma bênção aqui na igreja, e é para você ser uma bênção lá no mundo. Glória a Deus. Ficou claro isso aí, irmãos? Ficou ou não?
Amém? Então, né, não é que eu tenho que ser a mesma pessoa, se eu sou, né, uma pessoa totalmente reprovável, eu vou ser na igreja, eu vou ser no mundo? Não. Na igreja eu vou ser uma pessoa aprovável. Amém? E no mundo também. Da mesma forma? Da mesma forma, irmãos. Mesma. Não muda. O ambiente não pode mudar as suas atitudes em relação à sua santidade.